Whey protein de 1 kg com 250 gramas de creatina monoidratada por R$ 179,90. Sem falar que agora a Growth também tá com Daily Whey, que eu recomendo você olhar a tabela nutricional, mas já te adianto, tá? Tem 22 gramas de proteína. E pra você, o Whey Gourmet, rapaziada, exatamente, tá certo? Olha lá, confere, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito, tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analisti aqui. Infelizmente, pessoal, o clima ainda bem ruim, né? É difícil superar o que aconteceu. Porém, nesse vídeo aqui eu gostaria de dar continuidade a um assunto que eu tava tratando aqui no canal, relacionado aos bodybuilders dos anos 90 contra os bodybuilders, né, em específico, entre aspas, dos anos aí do ano, né, de 2026. Eu vou reagir novamente, tá certo? Ao Itinho, no caso vai ser o segundo vídeo, né, que ele postou em resposta ao PJ. Dessa vez é o Criso contra o Marcos Hu, tá certo? E vamos lá. Prestem atenção, tá, pessoal, aqui no que o PJ vai falar. Já adianto para vocês, ele vai ser bem irônico nesse vídeo. Ele fez essa comparação aqui, né, onde o Marco Criso, ele claramente tem vantagem sobre o Marcos Hu. Nessa foto aqui, tá nesse comparativo em específico, e aí, né, ele vai usar de ironia para mostrar algumas diferenças que tem nos dois, tá certo? Prestem atenção. Esse aqui, gente, é só para terminar, assim, porque realmente tô pegando um atleta de terceira categoria, que é o Michael Criso, que não entra nem no top 5 do Mr. Olympia. Ele realmente não entra no top 5, tá, o Marco Criso, mas ele não é de terceira categoria. Eu acredito que se a gente for nivelar desse jeito, dá pra dizer que ele é de segunda categoria, entendeu? E vai pra primeira muito provavelmente, porque o Michael Criso é um cara que ele tem uma qualidade muscular muito acima da média, é um cara que chega bem condicionado, tem muito volume e tá melhorando as poses dele. Então, não dá pra falar que o Criso é de terceira categoria. Para confrontar um cara do nível do Marcos Hu, que realmente era muito grande. Como vocês podem ver, não teria confronto. Realmente o Michael Criso fica muito pequeno, assim. No Most Muscular, perto do Criso, realmente, assim, muita diferença de tamanho, de fibra, de qualidade, né? Ele tá sendo bem irônico aqui, tá, pessoal? De óleo no bíceps também, assim, é uma diferença muito grande, né? Tem um atleta que tem muito, outro praticamente não tem. A quantidade de fibra entre braço, antebraço e ombro é praticamente nítido no Criso, né? Só que o Marcos Hu tem o dobro, tanto de tamanho quanto de qualidade. Eu queria pedir desculpa, pessoal, para vocês, por ter, assim, por gostar do bodybuild que a gente vive hoje, mas o bodybuild 90 é muito superior. Michael Criso, que é um atleta que tá ali no top 9 do Mr. Olympia, praticamente, não confrontaria com o Marcos Hu, que foi um dos maiores mass monsters da história, realmente. Eu sou uma mula, me perdoem. Realmente, você é uma mula e a gente te perdoa. Você tá falando sobre o Marcos Hu, e aí você falou que o Criso não entra nem no top 5, mas para você ter ideia, o Marcos Hu foi no máximo top 5. Isso aqui, rapaziada, tem algumas explicações, tá? Não é somente porque o nível era alto, e deixando bem claro, tá? Eu acredito sim que o nível dos anos 90, dos anos 2000 era absurdo, tá? O lance é, não acredito que exista essa discrepância tão grande dos caras, né, dos anos 90, do início dos anos 2000 com os caras atuais, a não ser, claro, né, alguns caras ali que eram fora da curva e ganharam vários Mr. Olympia, né? Mas aí a gente tá falando da nata da nata. Falando agora aqui sobre o Marcos Hu, né, continuando do porquê ele não figurava dentro do top 5, além do fato de que a line-up sim era boa, porém uma das coisas mais importantes era o fato de que ele não era completo. O Marcos Hu, ele é freak, ele é impressionante, é por isso que ele tem vários fãs, ele é um cara realmente muito, digamos assim, diferenciado em certos grupamentos musculares, o que torna ele muito diferenciado em certas poses, por exemplo, no mais musculoso, no peitoral de lado, apesar de que ele não executava ela tão bem, era uma pose muito boa. Eu diria até que na expansão de dorsal de frente, ele é um cara que se diferencia porque, apesar, né, de ser freak, ele tinha essa pose como uma pose estética dele. Só que o Marcos Hu, ele sempre perdia para caras mais completos do que ele, porém um pouco menores, entendeu? E por quê? Porque ele não tinha muita condição, ele não trazia detalhamento no físico dele. Então esse era um dos motivos principais do porquê ele não figurava ali no top 5, tá certo? Isso nos anos 2000, na década de 90, ele não entrava nem no top 6, top 7, top 8, ele estava fora. Mas exatamente, porque existiam caras melhores do que ele em termos de pose a pose, entendeu? Tipo assim, caras mais completos que não eram tão expostos quanto o Marcos Hu era em rounds ali, né, de comparação, obviamente. eu quero perguntar para você se é esse Marcos Hu. Isso aqui é uma das coisas que eu falei no outro vídeo, né? Geralmente quando o pessoal vai falar dos anos 90, ou cita aquele Grand Prix de 99, né? O British, que no caso é esse aqui que está sendo mostrado, né? Ou é uma imagem de um evento que está com iluminação absurda, com a qualidade de imagem que está valorizando muito o atleta, que é o caso disso aqui, tá? Esse aqui é em 99 no British, que é esse evento que geralmente todo mundo cita, né? Quando vai falar dos atletas dos anos 90. E, cara, o Marcos Hu, ele só tá super valorizado nessa iluminação aqui, e ele também tá fazendo aquela que é possivelmente a melhor pose dele. Então, pô, é óbvio que ele vai ficar um absurdo nessa pose aqui. Que você tá falando que o Criso tem mais qualidade.
Essa pose, inclusive, dele é muito boa, tá? Porque aqui tá o Marcos Hull em 1999. É esse Marcos Hull que você acha mesmo que o Criso é melhor? O Criso, ele com certeza tem mais qualidade do que o Marcos Hull, tá? Vou mostrar isso aqui pra vocês já já. Outra coisa, e aí você tá questionando sobre o tamanho dele. Olha o tamanho. Esse aqui, pessoal, é no Night of Champions de 2002. Night of Champions, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, é conhecido por ter iluminações boas, tá? Geralmente é um palco muito bom também, que valoriza bastante o atleta. Tem aquela foto que eu mostrei pra vocês, né, do Dorian em 91. Esse em específico aqui em 2002 também estava com iluminação muito boa e não temos imagens com tanta qualidade assim para a gente ter uma noção de como estava o condicionamento do Marcos Hull. Porém, eu te mostro algo aqui bem interessante. Aqui nesse mais musculoso, pessoal, beira assim a insanidade, né? O volume que ele está aqui na parte superior dele, o jeito que o trapézio ele se projeta aqui praticamente da orelha dele é um absurdo, né? O frame dele aqui toda a parte superior realmente parece algo irreal, né? Nem parece que tem como ser replicado isso aqui. Só que se a gente olhar para o condicionamento dele em fotos, tenho acredito que 2 no máximo, e com melhor qualidade, você vê que ele não estava tão condicionado, principalmente na perna. Aqui você vê o sartório dele marcado e realmente estava, tá certo, porém você vê que não está com aquela qualidade crisp, né? Aquela perna que está com um nível de detalhamento, um próximo nível de definição, entendeu? Ele estava tipo assim, ok. E por que ele ainda ganhou esse evento? Porque a line-up não era tão boa assim. Pessoal, com todo respeito, tá? Ao Paul Gillett, mas aqui, em 2002, ele já estava defasado. Ele perdeu para o Marcos Hull porque ele não tinha mais físico para ser competitivo no alto nível. O Bob Chirillo, né, que também estava ali no top 3, pô, não é um bodybuilder grandioso, entendeu? Então o Marcos Hull, mesmo mal condicionado, ele conseguiu vencer esse show. E essas fotos aqui, né, principalmente esse vídeo, que é um absurdo, essa apresentação dele, ela fica hipervalorizada por conta da qualidade da imagem, por conta da iluminação. E se ele tivesse, cara, com essas imagens aqui em 4K, falando, tá certo? Aí com a câmera um pouco mais profissional, a gente poderia ver que ele não estava tão condicionado assim. Continuando. O tamanho do Marcos Hull na frente do Ronnie Coleman. Olha o tamanho do Marcos Hull na frente do Ronnie Coleman. Cara, realmente, de volume, de frame, isso aqui é inegável, tá? O Marcos Hull, ele tem algumas poses que, não importa, vai passar o tempo que for, ele sempre vai ser um cara competitivo para todos os atletas. O mais musculoso é uma pose de exemplo. Só que aqui, pessoal, tem uma diferença muito grande de qualidade entre o Marcos Hull e o Ronnie Coleman. Eu não sei se por esse vídeo vocês estão conseguindo perceber, mas no braço tem uma diferença muito grande de separação muscular. No ombro também tem uma diferença ali de textura de pele. No peitoral um pouco, apesar de que o Marcos Hull ele sempre foi diferenciado nesse fator. E aí eu te convido para você ver um comparativo do Marcos Hull aqui nesse evento, que se eu não me engano foi em 2004, que foi naquele round ali, né, de desafio, que um atleta subia no palco e chamava outro atleta para fazer ali algumas poses, né, um desafio na verdade era no sorteio e tinha algumas poses ali que o atleta podia escolher para desafiar o outro atleta, e quando o Marcos Hull faz esse mais musculoso ao lado do Ronnie Coleman, ele realmente ficou um absurdo. Mas olha ele nesse comparativo aqui com o Criso, me diz, tem tanta diferença assim realmente de tamanho? Vocês veem o Marcos Hull com essa vantagem toda sobre o Michael Criso? O Michael Criso, pessoal, ele tem um mais musculoso que ele ficaria parelho com todo mundo da história, tá? Não tem um cara que iria conseguir ofuscar o Criso nessa posição, é impossível. É a mesma coisa que o Marcos Hull. Não tem um cara na história que consiga fazer um mais musculoso ao lado do Marcos Hull e consiga oprimir ele. O nível seria muito parelho. Só que não dá pra gente pegar isso aqui, né? O fato dele estar bem preenchido aqui, principalmente na parte do trapézio contra o Ronnie Coleman, e dizer, pô, olha como ele ficava impressionante, né? O impacto visual que a gente tem de volume dele é realmente bem... chama atenção, então é por isso que ele destruiria o Criso, não, sendo que o Criso, ele tem muito mais qualidade muscular, muito mais separação do que o Marcos Hull, então lado a lado, obviamente o Criso ele teria vantagem, tá? Eu posso mostrar algumas comparações para você, do Marcos Hull aqui nesse evento, tá? Em 2004, contra o Criso lá em 2021, que ele nem era tão bom quanto ele é hoje, do Marcos Hull lá em 2004 também, né, nessa versão aqui, contra o Criso em 2023, que ele já estava melhorando um pouco, e com essa versão atual aí eu acredito que vocês conseguem perceber que o Criso, ele realmente tá assim, cara, num nível absurdo de mais musculoso, e ele com certeza seria superior ao Marcos Hull nessa pose por ter um nível de qualidade a mais e o volume dos dois, beleza. Vamos supor que o Marcos Hull seja maior. Cara, a diferença ela não seria tão grande ao ponto de justificar uma vitória do Marcos Hull, levando em consideração que a qualidade muscular dele é inferior à do Criso. É a mesma coisa que nesse mais musculoso. Quem foi que ganhou aqui? Foi o Ronnie Coleman ou foi o Marcos Hull? Foi o Ronnie Coleman. E por quê? Porque ele estava com mais qualidade muscular do que o Marcos Hull. Outra coisa importante também, pessoal, para salientar, é que o Marcos Hull ele tinha aproximadamente 1,77 m, 1,80 m, eu acredito no máximo, tá, de altura. Enquanto o Criso ele tem 1,85 m, né? Tem momentos ali que você vê que ele é mais alto,
é do que o Samson, talvez até mais alto do que o Andrew. Então realmente o Krizo, ele assim é um freak, ele é um monstro. E nessa pose aqui, definitivamente ele não seria ofuscado pelo Marcus Ruhl, de maneira alguma. Continuando aqui, pessoal. É sério que você acha mesmo que o Krizo é maior que o Marcus Ruhl? É uma mula, tá, PJ? Assim, pessoal, sobre o Krizo ser maior, é basicamente aquilo que eu falei pra vocês, né? Em relação a tamanho, é muito difícil da gente saber o que aconteceria lado a lado, entendeu? O que a gente dá pra saber é que um não conseguiria ofuscar o outro, né? Tipo assim, o Ruhl, ele não conseguiria fazer o Krizo ficar pequeno, enquanto o Krizo também não conseguiria fazer o Ruhl ficar pequeno, porque os dois são caras absurdos em termos de freakness, né? O cara, você olha pros dois, pô, é impossível você imaginar outro ser humano ofuscando esses caras de volume, né? Deixando o cara realmente ali pequeno, não tem como. Só que, por exemplo, a gente sabe que tem algumas poses que definitivamente um atleta teria muita vantagem sobre o outro. Vamos pro peitoral de lado. O Krizo, eu acredito que mesmo ele sendo bem proporcional, mais proporcional do que o Marcus Ruhl, tem uma pose infinitamente melhor. O peitoral, cara, toda a parte superior do Marcus Ruhl, ele posava, né, parecendo mais musculoso, seria mais impressionante do que a do Krizo, sem falar que ele ficava bem alto na pose. Então eu acredito que teria uma nivelação bem correta ali de altura entre os dois, né? O Marcus Ruhl se faria mais alto, enquanto o Krizo iria diminuir um pouquinho, então o Marcus Ruhl iria ficar mais impressionante na parte superior, apesar de que perderia na parte inferior, e isso poderia levar muitas pessoas a acreditar que o Marcus Ruhl pudesse ganhar o peitoral de lado. Na expansão de dorsal de frente, por exemplo, o Krizo, ele tem uma largura de perna absurda, com certeza seria superior do Marcus Ruhl, mas vocês já viram a estética, o volume que o Marcus Ruhl ele traz na parte superior, ele poderia ganhar essa pose tranquilamente. Só que quando a gente vai para o amontoado das poses, olhando para as poses no geral, é fato que o Krizo ele é mais completo do que o Marcus Ruhl, então a chance dele ganhar é muito maior. Eu diria que, por exemplo, o Krizo lá de 2023, de 2024, de 10 confrontos que ele tivesse com o Marcus Ruhl, ele ganharia, sei lá, 6, 7. Agora, eu digo tranquilamente, tá? 9, 10, levando em consideração essa versão do Pittsburgh Pro. Eu não consigo imaginar uma versão do Marcus Ruhl vencendo essa última versão apresentada pelo Myro Krizo. Olha, por exemplo, o duplo bíceps de costas e olha nessa versão aí de 2002, tá? Do Night of Champions que ele participou, que ele tem esse físico absurdo, né? O Marcus Ruhl. Olha o glúteo dele, olha o posterior de perna, cara. Tem uma diferença muito grande para o que o Krizo estava apresentando agora nesse confronto contra o Tony Burton. Então, pessoal, o expose de que o Krizo iria dar no Marcus Ruhl seria muito grande. E mesmo que, por exemplo, na expansão de dorsal de costas, o Marcus Ruhl conseguisse deixar a parte superior dele muito impressionante em comparação com a do Krizo, essa diferença não ia conseguir fazer ele ganhar, porque ele não é completo na pose. Então ele só ganharia na parte superior, mas perderia na parte inferior. Então a distância, né, da derrota do Krizo nessa pose seria muito diminuída, enquanto no duplo bíceps de costas, obviamente o Krizo venceria. E agora, pessoal, eu quero apresentar aqui um argumento para vocês, tá certo? Sobre esse debate, né, anos 90, anos 2000, contra o ano atual, tá certo? Eu acredito que é um argumento bem forte. Não sei se alguém aí pode refutar, né? Obviamente, se você puder, cara, se você tiver algum argumento aí bom contra isso que eu vou mostrar, comenta aí, tá certo? Se possível, cara, deixa o teu comentário bem detalhado, porque eu acredito que a gente vem aqui pra, obviamente, né, compartilhar informações, tá certo? E aprender nunca é ruim, aprender sempre é bom. Então, obviamente, se você tiver aí um comentário, tá certo? Refutando esse argumento que eu vou trazer aqui pra vocês, se sintam à vontade, beleza? Nesses dois vídeos aqui, pessoal, do Itinho, né, que eu tô refutando, eu tô usando essa palavra, tá? Porque foi a palavra que ele usou quando ele respondeu o PJ. Em relação a esse debate, né, que a gente tá fazendo aqui, eu usei muito o argumento do glúteo, né? Eu acredito que teve um cara que ele comentou, pô, a diferença é só no glúteo, só fala de glúteo. E, cara, eu falo do glúteo porque o glúteo, ele é um marco histórico no bodybuilding quando o Ronnie Coleman, ele se apresentou em 1998. Eu te faço uma pergunta. Se o Flex Wheeler tivesse o glúteo do Ronnie Coleman, você acha, se trocássemos, tá certo, o glúteo do Flex Wheeler contra o do Ronnie Coleman, quem você acha que venceria a maioria dos confrontos? Quem você acha que estaria reinando no Mr. Olympia durante vários anos aí? Pessoal, o glúteo do Ronnie Coleman, ele faz uma diferença absurda no físico dele, vocês não têm noção. As poses que ele tem ali, que são mais impressionantes da história, tem a ver com esse grupamento muscular. E quando eu falo, né, desse grupamento muscular, eu acho de extrema importância a gente imaginar algumas coisas, tá? Ir para aquele lado hipotético. Vou te fazer uma pergunta aqui. Se o Rafael Brandão tivesse o glúteo do Tony Burton, o que você acredita que teria acontecido agora nesse New York Pro e também no Pittsburgh Pro, se trocássemos o glúteo do Rafael Brandão pelo do Tony Burton? Outra pergunta que eu te faço, e se o Siban, ele não tivesse aquele glúteo tão forte lá, será que ele seria tão dominante assim como ele foi? Se o Ruff Diesel, por exemplo, que é o atual top 3 da Classic Physique, não tivesse tantos detalhes assim no glúteo dele, você conseguiria achar o físico dele tão impressionante em termos de condicionamento físico? Ele é diferenciado muito especificamente por conta daquela região, porque dá uma impressão de que o físico dele tá absurdamente completo. Pessoal, não é à toa que o Flex Wheeler, quando olhou
olhou para aquela região lá do Ronnie Coleman em 1998, teve aquela reação, tá? Você conseguir adicionar tanto volume assim e condicionar ao ponto de que o seu glúteo não vai perder muito volume, vai manter, né, o volume e trazer um nível de detalhamento que o negócio fica nojento, é muito absurdo, entendeu? E como a gente tá falando de uma competição onde o nível de detalhamento ele vale muito, né, é muito levado em consideração, você ter uma parte central da tua pose de costas totalmente detalhada te dá uma vantagem absurda, porque, por exemplo, o Jay Cutler ele não foi tão dominante e vacilou, não conseguiu ganhar alguns anos, porque ele tinha uma dificuldade enorme de condicionar o glúteo dele, ele não tinha tantas fibras assim. Se ele tivesse, por exemplo, o glúteo do Ronnie Coleman e o Ronnie Coleman tivesse o glúteo do Jay Cutler, o Jay Cutler tinha ganhado há tempo, tinha ganhado em 2001, por exemplo. Então, pessoal, não dá pra subestimar uma região tão importante assim. Se não fosse importante, o Rafael Brandão, por exemplo, não estaria buscando tanto assim condicionar essa parte. Se não fosse importante, ele estaria hoje figurando em posições muito melhores, entendeu? Então quando eu falo pra vocês que muitos caras dos anos 90 não conseguiriam bater de frente, por exemplo, com Harry Chopin, com até mesmo sei que vocês não vão curtir, tá? Mas o Martin Fitzwater, por exemplo, nesse último Prague Pro que ele ganhou, ele tava um absurdo, o glúteo dele tava insano. É por conta que essa região importa muito. E não importa, é uma coisa boba, entendeu? Não deveria importar. Não, é claro que deveria importar, porque é isso que deixa vários físicos extremamente impressionantes. Quando a Classic Physique cobria o glúteo com aquela sunga grande, por exemplo, você não achava que os atletas eram de altíssimo nível, mas quando começou a mostrar, os caras começaram a trazer essa região ali extremamente fibrada, e você começou a ver, pô, os caras realmente não estão pra brincadeira. Porque, pessoal, é aquilo que eu falei pra vocês, de frente, o rosto do teu físico é a parede abdominal, tá? Quando você tem os gomos abdominais extremamente cavados, como por exemplo o Ramondino, tu ganha um fator wall, né? Você se impressiona muito fácil com o físico, entendeu? Então o atleta, ele ganha uma vantagem de impacto visual muito forte em relação a condicionamento. Você olha e você fala, mano, esse maluco tá muito condicionado pelo abdômen. O glúteo é a parte central da pose de costas, então quando você vê o glúteo todo fatiado, extremamente condicionado, você fala, pô, esse cara aí tá um absurdo em termos de detalhamento do físico. Inclusive, pessoal, olha que legal, o Itio, ele postou esse vídeo aqui falando do Mass Monster, né, que ele colocou aqui como Mass Monster. Eu não considero, tá, o Marco um Mass Monster, inclusive eu já postei um edit dele lá, né, no antigo Insta, um edit bem bacana, cara. E é o seguinte, o duplo bíceps de frente dele é muito bom, tá, o bíceps dele é um absurdo, né, pessoal? Ele tem um físico agradável, falando especificamente desse campeonato, tá? Porque eu nunca vi outra imagem dele impressionante em outro campeonato. Falando aqui nesse campeonato, físico muito bom. Faltava um pouco mais de dorsal, né? Você compara aqui com a do Paul Dillett em relação à largura e também principalmente a do Ronnie Coleman, né? Você vê que tem uma diferença considerável. Aqui na expansão de dorsal de frente, ele era bom, mas não tinha tanto 3D assim no peito. Os detalhamentos aqui do Ronnie Coleman também no braço estavam ofuscando muito ele, e a perna dele aqui claramente agora melhor ativado, né? Se comparado com o que estava no duplo bíceps de frente, mostra que não tinha uma diferença de nível, né, em termos de volume ou detalhamento entre os dois. Inclusive, tá, pessoal, o Ronnie Coleman aqui de 97, tá, que não era o Ronnie Coleman dominante, né, que surgiu depois, ganhou do Marco, tá certo? Então ele não era um cara tão absurdo assim. Eu tô falando isso porque eu vi algumas pessoas comentando, né, que o Marco hoje figuraria, por exemplo, no top 5, seria Mr. Olympia, jamais, tá, pessoal? Inclusive, cara, eu não vou nem comparar com os caras do topo, tá? Se você pegar, por exemplo, o Quinton Area, né, que eu citei no vídeo anterior, e ver ele, por exemplo, no Texas Pro, que é um evento que tem uma iluminação muito boa, cara, eu não sei vocês, mas eu acho que daria jogo, tá? Pra você ver, tá? Eu tô falando de um cara que nem conquistou a vaga pro Mr. Olympia, o Quinton Area, no caso. E eu acho que seria um duelo bem compatível, isso se o Quinton Area não ganhasse. Então, pessoal, existe, né, um exagero muito grande com os caras aí dos anos 90, né? Em alguns casos específicos, tá? Não, por exemplo, o Ronnie Coleman, o Kevin Levrone ou o Flex. Esses três caras realmente são fora da curva, é o que eu falei pra vocês até no vídeo anterior, né? Dependendo da versão, todos os três, tá? Kevin, Flex e Ronnie Coleman, mas, porém, especificadamente, Ronnie Coleman e o Kevin Levrone ganhariam sim de muitos caras da atualidade e também de alguns campeões, eu acredito nisso, tá certo? Mas olha, por exemplo, o peitoral de lado dele. Pessoal, ele não tem espessura para bater de frente com os caras da atualidade, tá? Tô falando que ele tá pequeno aqui, é claro que não, só que assim, ele não iria conseguir ofuscar os caras da atualidade. E como nós sabemos que há uma diferença muito grande nas poses de costas dos caras dos anos 90 contra os caras atuais, ele precisaria ofuscar os caras atuais, né, em poses assim, tá? Duplo bíceps de frente, peitoral de lado, para que a desvantagem que ele vai ter no duplo bíceps de costas, na expansão de dorsal de costas, seja reduzida, entendeu? Coisa que não acontece, porque claramente esse peitoral de lado aqui, que, deixando claro, tá, é um peitoral de lado bom, pô, não conseguiria ofuscar um Samson Dauda, entendeu? Um Nick Walker. E olhando assim direitinho, pessoal, acredito que nem do Quinton Area ele ganharia do peitoral de lado, tá? Fui procurar aqui, tá, o Quinton no Texas Pro, e olha o peitoral de lado dele em comparação com o do Marco, tá? Olha isso aqui. É claramente, né, o Quinton Area mais impressionante do que o Marco.
Então, pessoal, o meu argumento principal, né, que eu falo sempre aqui de glúteo, ele é muito válido porque tem base, entendeu? O Ronnie Coleman mudou o jogo com glúteo, Dorian Yates também estava muito condicionado, né, apesar de ter o glúteo menos volumoso, sempre foi muito talhado, entendeu? Depois veio o Ronnie Coleman e elevou o nível. Aí depois você tem o quê? O Jay Cutler, né, que não tinha um glúteo tão condicionado assim sempre, por isso que não era tão dominante, mas quando acertava, ele conseguiu obviamente ganhar na maioria. Depois veio o Phil Heath, que pô, não preciso nem falar, né, o glúteo do cara é um absurdo. Depois veio o maior rival dele, né, o cara que mais chegava próximo dele, que era quem? O Kai Grant, né, que também tinha um glúteo absurdo. E olha que irônico, né, o cara que ganhou dele em 2018, né, do Phil Heath, tinha um glúteo surreal, né, que no caso era o Shawn Rhoden. Você olha no duplo bíceps de costas, cara, ele daria um exposed, assim, bizarro, tá certo? No Kevin Levrone, no Flex Wheeler. E eu falo isso aqui, pessoal, não tô dizendo que o Kevin Levrone perderia pro Shawn Rhoden em todas as versões, não é isso, tá? Obviamente tem versões do Kevin Levrone que ganharia do Shawn Rhoden, tá certo? Só que o lance aqui não é esse esculacho que muita gente pensa, entendeu? Que, qualquer cara dos anos 90 seria campeão hoje, não é isso. E vocês veem, né, vários exemplos de como o glúteo é importante aí atualmente, né? Por exemplo, se o Samson tivesse o glúteo do Ronnie Coleman, e aí, quem seguraria o cara? Porém, pessoal, eu continuo com a mesma visão, tá certo? Acredito que nos anos 90, anos 2000 ali, tinham caras que, assim, eram extremamente diferenciados, tinham genéticas absurdas, entendeu? E se trouxéssemos esses caras pra década atual, com certeza muitos deles ali conseguiriam dominar, só que levando em consideração tudo aquilo que foi nos mostrado, né, e não um Flex Wheeler hipotético, um Kevin Levrone hipotético, não dá pra gente afirmar que seria um esculacho nos campeões atuais, porque sabemos, né, pessoal, que os caras de hoje estão realmente fazendo trabalho. Tony Burton, Criso entregaram físicos absurdos, evoluções bem consideráveis, e não dá pra desmerecer esses caras dessa maneira, entendeu? Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Caso queiram me refutar aí, caso queiram contra-argumentar, saibam que eu tô, aqui tranquilo, tá certo? Pra saber a opinião de vocês. Obviamente vou ler os comentários do vídeo anterior estavam bem bacanas, e eu realmente tô gostando, pessoal, de comentar sobre esse assunto, beleza? Queria inclusive, pessoal, mandar um abraço aqui pro Itil, não tem treta nenhuma, tá certo? Isso aqui é somente duas pessoas que amam bodybuilding comentando sobre épocas diferentes, né, com pontos de vista diferentes, tá certo? O Itil tá meio revoltado aí, né, dá pra ver, então espero que ele não fique com raiva desses vídeos. E lembrando, pessoal, suplementos de qualidade, Growth suplementos, se possível, utiliza o cupom Carlos, e se você curte vídeo assim mais longo, comenta aí, tá certo? Que obviamente eu trago mais. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.